Graças e paz a todos, meus irmãos. Estamos com mais uma aula da nossa EBD, em foco na Escola Bíblica Dominical. Queridos, de antemão quero convidar a todos para dar o seu like aí, tá bom? Deixar o seu comentário, se inscreva em nosso canal. Temos um grande desafio até o final do ano, de quem sabe, não sei, Deus proverá, mas quem sabe até 1.000 inscritos em nosso canal. É um desafio grande, mas você pode nos ajudar se inscrevendo e acompanhando também as nossas aulas aqui da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar estudando no domingo que vem agora, mas desde já também dizendo aos nossos irmãos que pb. Samuel Nascimento de Melo para se inscrever em nosso canal, tá bom? pb. Samuel Nascimento de Melo. Tá ok? Então a lição de domingo será a lição de número 4. Nossa lição domingo será o dia 22 de outubro de 2023. O tema da nossa aula será missões transculturais no Novo Testamento. Estudamos no Antigo Testamento e agora vamos estar estudando no Novo Testamento. O textual da nossa lição está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo. É o textual da Bíblia, né? De tal maneira, não é de uma tal maneira, como muitas pessoas leem, mas é de tal maneira, não tem como medir, né, o tamanho desse amor, ágape, o HP, o amor em ação, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, tanto único como unigênito, único, tá bom? Tanto primogênito como unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo, meus amados irmãos? A verdade prática da nossa lição nos diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime e suprema, né, tarefa que é de levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não conhecem essas boas novas de salvação. Dentro ainda dessa introdução da nossa aula, meus amados irmãos, vamos estar aprendendo aqui que no Novo Testamento, Jesus ele foi o primeiro missionário a ser enviado pelo Pai. Ele também chama os seus seguidores, né, a esta responsabilidade, a essa tarefa. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, de vidas, tá? Enquanto os apóstolos pescavam peixes vivos para a morte, agora Cristo o convida para pescar homens mortos espiritualmente para a vida, tá certo? Glória a Deus por isso. Então, ainda no Novo Testamento, a gente vai ver que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário desde o início até o final dele, tá bom? Dos Evangelhos a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ele é missionário. Então, a teologia do Novo Testamento é evidentemente missionária, tá bom? Enquanto o povo de Israel falhou no seu propósito missionário, Deus decidiu organizar um povo que é a igreja do Novo Testamento e a designar essa tarefa missionária para ela. Então, a palavra de Deus ensina que a responsabilidade primeira da igreja é executar a obra missionária, ou seja, essa responsabilidade é tanto coletiva quanto individual. Tanto eu faço com uma multidão de pessoas, quanto eu faço individualmente, sozinho, no meu dia a dia. Tá? Então, no primeiro tópico da nossa lição, nos diz assim: o Deus missionário. Estudamos e vimos desde o início dessas aulas, ela está se estendendo, sendo sistemáticas e desenrolando ao longo das aulas, que nosso Deus ele foi um Deus missioneiro, lá no Gênesis, tá bom?
a Bíblia mostra um Deus missionário. No Novo Testamento vemos um Deus também missionário, mas no Antigo Testamento a gente vê a figura do próprio Deus ali no Éden, no capítulo 3, versículo 19, quando ele indaga: Adão, onde estás? Né? Ele poderia ter deixado para lá, Adão pecou, faria um outro casal, mas não, ele foi até o homem, ele foi até o pecador, ao homem, né? E no capítulo 3, versículo 15, ele já nos dá uma promessa, né? Os estudiosos, os teólogos vão chamar do proto-evangelho. No versículo 21, ele já coloca roupas em Adão e Eva, né? De pele de animais. Provavelmente aí teve que morrer um animal, teve que ser sacrificado, que já era tipificando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no chamado de Abraão, capítulo 12, versículo 1 ao 13, a gente vai ver. No capítulo 17, versículos 5 e 6, a gente vai ver também que dele Deus faria muitas nações. E aí vamos ver essa universalidade dessa promessa de salvação. Vamos ver também no Antigo Testamento a missão partilhada. Deus ele partilhou essa missão, ele colocou essa tarefa para Israel. Mas Israel é aquela figueira que falhou, né? Enquanto que Jesus Cristo é a figueira verdadeira do Evangelho, capítulo 15 de João. Então, no Novo Testamento, vemos um Deus Filho como o enviado do Pai. A gente vai ver isso em João, capítulo 20, versículo 21, que o Pai me enviou a mim. E vamos ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu único Filho, que também está no nosso textual. Então, a missão agora é partilhada para a igreja. Essa tarefa é transportada, né? Transmitida para a igreja, transferida, melhor dizendo, para a igreja. Então temos uma tarefa suprema, meus amados irmãos, a ser cumprida. Eu coloquei aqui uma observação, por exemplo, eu e você temos a responsabilidade de, no mínimo, evangelizar a todas as pessoas que conhecemos. Será que você já evangelizou metade das pessoas que conhece? Será que eu já evangelizei metade das pessoas que eu conheço? Então, eis aí um grande desafio, a tarefa suprema nossa, de toda a igreja, do corpo de Cristo. Então, no segundo subtópico da nossa lição, ainda nos diz assim, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Quando a gente observa aqui essa perspectiva missionária no Novo Testamento, vamos ver que o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. O Cristo dos Evangelhos é um Deus missionário. Ele é o centro de cada frase nos Evangelhos, tá bom? Inclusive nas Escrituras, né? A Escritura é cristocêntrica. Ele é o modelo maior de missões. Ele deixou a sua morada, sua glória, seu resplendor lá de sua glória, o seu trono de glória. Ele, sendo o maior, serviu como se fosse menor, não é isso? E, acima de tudo, deu a sua vida por essa missão tão gloriosa que foi de comprar a igreja com o seu sangue, tá bom? Derramar o seu sangue. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Então, no terceiro subtópico ainda do primeiro ponto da lição, nos diz assim, a igreja à luz dessa revelação. Como fica a igreja à luz dessa revelação? De acordo, queridos irmãos, com os evangelhos, o papel de Jesus durante o seu ministério terreno é de enviado, né? E tornar o seu povo missionário. Ele é enviado primeiro pelo Pai. Primeiro o Pai vem, depois envia o Filho. Antes disso mesmo, partilha essa missão com Israel, depois envia o Filho vem e agora partilha essa missão conosco, com a igreja, tá bom? Ele é enviado e agora ele envia. Vinde e depois ide. Primeiro ele chama o vinde, depois ele diz ide. Primeiro, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E depois ele diz ide, é a ordenança ide. Então, os evangelhos foram escritos quando a igreja estava engajada nas missões, tá bom? Eles foram escritos para que se conhecesse a Cristo. João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Versículo 33, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso. Então, cada evangelho, ele termina com a grande comissão da igreja.
Por exemplo, Mateus 28 e 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18, Lucas 24, 44 ao 48, João 20, versículo 21 ao 23, tá bom? Então, no segundo tópico da nossa lição, nos diz assim, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Olha bem, amados, a gente vai ver aqui que a missão nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então, veja bem, nos evangelhos, o poder do Espírito Santo a gente vai ver capacitando Jesus para proclamar as boas novas, uma contextualização do livro de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para restaurar, né, os cativos, libertar os que estão presos, restaurar os oprimidos de coração e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, ele também, Jesus percorria por toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23. Ele começou pregando o evangelho do reino de Deus, pregando sobre com um tema maravilhoso que é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, é interessante porque no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, vai dizer que Deus ungiu com o Espírito Santo ao seu Filho. Amém, queridos? Então, no segundo subtópico ainda do segundo ponto, nos diz assim, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, os missionários Filipe e Pedro, tá bom? Filipe e Pedro. Temos Filipe como um primeiro missionário transcultural, né? Ou seja, ele foi enviado para o estado de Gaza. E ali a gente vai relembrar daquela questão de ele com o eunuco, quando ele estava lendo as escrituras no profeta Isaías 53, ele entendes tu que lês, que tem a ver com a hermenêutica, a interpretação de texto, e ele vai dizer, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí ele começa a explicar, e aí, ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Perguntando se Isaías estava falando dele mesmo ou de uma outra pessoa, e aí Filipe começa a explicar ao eunuco, e ele começa a entender a interpretação daquele texto. Eu estou lendo até esse livro, que é muito maravilhoso, muito bom, e fala muito bem sobre isso com o pastor Ciro Sanches. É um complemento muito bom para a nossa lição, tá bom, amados? E aí vai estar falando e dando detalhes riquíssimos acerca desse primeiro pregador aos gentios, chamado Filipe. O outro é Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, tá bom? Reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Depois que Deus fala com ele através da revelação, fala também lá com no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar ali com aquele homem que era um homem que fazia caridade, né? E mesmo assim ainda não conhecia o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. A gente vai ver isso no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e o versículo de número 34, 35, e Pedro vai naquela casa, uma casa de gentios, e ali ele prega o evangelho de Cristo, as boas novas, e vidas. Toda aquela família ali recebe a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Atos capítulo 10. E o versículo de número 34 e 35, rapidinho. Que nos diz assim: então Pedro respondeu, agora vejo claramente
que os judeus não são os únicos, ele pensava que os únicos eram os judeus, ó, preferidos de Deus. Em cada nação, ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Tenho certeza de que vocês ouviram e a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Que coisa maravilhosa! Ele agora aqui, ele prega aí na casa desse gentio, é isso? O Evangelho de Cristo, e as vidas ali são libertas pelo poder da palavra da cruz de Cristo. Então, queridos irmãos, no terceiro subtópico ainda do segundo ponto, nos diz assim, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Olha, Paulo, de perseguido, ele passou a ser de perseguidor, ele passou a ser agora perseguido, mas ao mesmo tempo ele é considerado o apóstolo dos gentios. Deus o usou para esclarecer muitas coisas, estrinchar as doutrinas da palavra de Deus, escrever 13 cartas do Novo Testamento. Então, é uma obra extraordinária. Deus usou extraordinariamente esse apóstolo, que foi um dos maiores missionários do Novo Testamento. Em Atos 9, 15 16 vai estar falando sobre ele, 3 e 8. Em Timóteo 2 e 7 e em Tito 2 e 11. Então, o seu ministério estendeu-se a todos os povos, culturas e nações, tá bom? Naquela época, na sua época lá, tá bom? Já Barnabé, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia, né, para pastorear, a gente vai ver que depois dali de Antioquia, né, ela é transformada na primeira igreja missionária. Paulo e Barnabé saem de lá, tá bom? Da igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1 e 4 ao 4. No Pentecoste, ou no Pentecostes, vemos mais uma vez os olhos de Deus postos sobre todas as nações, não apenas indivíduos, mas todas as nações. Atos 2, 7 e 13. A gente vai observar ali que tinha gente de todas as nações, né, ouvindo ali, e foi aonde o Espírito Santo veio e desceu sobre cada um que estava no cenáculo reunido. Então, o Espírito Santo de Atos é o Espírito missionário. Bom, dentre as muitas funções dele, está algumas como ungir, ele ungiu a Jesus, ele ungiu aos demais, inspirar, é ele que inspira, a palavra tem inspiração por causa dele, separar e enviar, ele enviou Paulo, Barnabé e muitos outros, vai continuar enviando, tá bom? Homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Terceiro tópico da lição, amados, a missão cumprida nas cartas e no Evangelho. A gente vai ver nas cartas paulinas, por exemplo, as cartas das epístolas, elas são missionárias, tá bom? Elas são missionárias. Elas são cartas enviadas a novas igrejas, tá bom? Então, elas são cartas missionárias. As cartas aos Coríntios, por exemplo, ilustram a aplicação universal do Evangelho de Cristo. A segunda carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 18, ela declara que Cristo morreu por todos, para reconciliar todos consigo mesmo, com Cristo, com Ele. Em Gálatas, as escrituras abraâmicas, né, de Gênesis, elas são interpretadas, tá bom? Com referência a Cristo. A gente vai ver Gálatas 3, 8 e 16. As epístolas aos Efésios, por exemplo, ela argumenta sobre a favor da unidade da igreja de Cristo como sendo um único corpo, Efésios 3 e 6. No segundo subtópico ainda, queridos, do terceiro ponto, nos diz assim, nas cartas gerais. A carta, por exemplo, aos Hebreus, né, nos fala de uma nova aliança, uma maior e nova aliança. A carta de Tiago, ela nos dá conselhos maravilhosos, práticos, quer dizer que para falar sobre a língua, o domínio da língua, né,
as figuras, as analogias que Tiago faz acerca da língua, desse órgão que temos tão difícil de ser domado. Tem até um livro, Língua Domando essa Fera, do pastor Josué Gonçalves. Muito bom esse livro. Então, ó, as cartas de Pedro, por exemplo, Pedro assegura aos estrangeiros, né? No 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele já assegura aos estrangeiros. Já a segunda epístola de Pedro está relacionada à vinda de Cristo, à paciência de Deus, né? Sendo longânimo com o povo para que eles cheguem ao pleno conhecimento do arrependimento. Segundo Pedro 3, 8, 9, 11, 12 e 15. Então, no terceiro subtópico do terceiro ponto, e já a gente encerrando a nossa aula, um pouco mais curta hoje, no Apocalipse, por exemplo, né, o clímax. Apocalipse é o clímax missionário. Por exemplo, João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, tribos e línguas. Ou seja, são nações alcançadas sem acepção de pessoas. No livro de João, Jesus revela a João a conclusão da missão até os confins da terra. Queridos, que Deus abençoe os irmãos, que você tenha uma boa aula, que você seja um instrumento por Deus usado para ensinar os seus alunos, que Deus possa abrir a mente de cada aluno, de cada professor, para a gente continuar estudando essas lições e praticando principalmente. Eu costumo dizer que há um grande abismo entre a prática, né, entre o conhecimento e a sabedoria, que se chama humildade, mas eu diria também que se fôssemos metade na prática do que somos na teoria, seríamos bem melhores, bem melhores. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se você ainda não tem seu livro de apoio, procure estudá-lo, ler, vai ser muito bom. Se você também puder comprar esse livro aqui, vai ser muito bom, que vai falar desse primeiro pregador aí, é o gentio por nome de Filipe, uma benção. E a nossa lição, que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. Quero orar por você, por sua casa, sua família. E quero pedir mais uma vez, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo. Temos esse grande desafio aí de chegarmos a 1000 inscritos e depois a gente vai enfrentar outros desafios. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa aula. Contempla cada um, Senhor, que está ouvindo, que seja abençoado, que seja um instrumento nas tuas mãos domingo que vem para transferir para os seus alunos a tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.